Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia para você que está acompanhando o programa Manhã Boa Nova deste feriado do dia 2 de novembro, feriado de finados. O programa é diferente, é gravado, mas a apresentação é a mesma. Vanessa Cavalcante e Cláudio Palermo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Um dia para muita gente triste, né? Para outros de memória, de lembrança. Sim. E muita gente visitando cemitérios, né, em todo o país. É verdade. Vamos falar bastante sobre isso e também vamos falar qual que é a visão da doutrina espírita sobre este feriado, né? Numa forma geral, nós vamos entender um pouco mais. Também vamos comentar sobre uma interessante questão. Comer com atenção é apontado como uma das chaves para combater a depressão. E você conhece as obras do espírito André Luiz? E o amor verdadeiro tem idade para acontecer? Hoje não tem as suas participações, mas nós temos aqui as nossas comentaristas que pela primeira vez estão juntas no programa. Sim, eu assisto, inclusive. Uma assiste a outra aí, né? Muito legal. Ela que é coordenadora do Departamento de Ensino do Centro Espírita Irmão X e apresenta o programa Pronto Atendimento pela Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, Deise Mansano. Bom dia. Que gostoso. Bom dia, Vanessinha. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui nesse dia tão especial para conversarmos, né? Como a Vanessa disse, é um programa gravado, mas nós estamos aqui para dar a demonstração aí do que é a doutrina espírita em muitos aspectos também, né? É isso mesmo. Alegria como se fosse ao vivo. Exatamente. Também ela que é trabalhadora do Centro Espírita Fonte Viva, né, em Guarulhos. Também integrante da USA Intermunicipal de Guarulhos também, né? Apresenta a Agenda Espírita pela Rede Boa Nova de Rádio. Adriana Fukuda, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudio, Bom dia. Deise. É um prazer estar aqui, ainda mais que agora eu vou aprender com a Deise. Aprendo comigo. Nós Cada dia aprendemos comigo. também com a Deise. E muito, hein? Até parece. E muito. E nós aprendemos com ele também, Humberto Pazian, toda quinta-feira aqui conosco, trazendo o quadro Para Viver Bem. Vamos conferir. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, você da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Que alegria sempre estar aqui com vocês, alguns minutinhos refletindo. Hoje pensei em falar de solidão. Solidão, isso. É muito comum as pessoas dizerem, poxa, me sinto muito só, ou vivo só. E outras dizerem assim, tenho medo de, na minha velhice, ficar sozinha ou solitária. E aí eu comecei a refletir o que é solidão. Às vezes a gente vê pessoas envoltas com outras pessoas, numa pequena multidão, mas mesmo assim elas se sentem sozinhas. Outras, sozinhas, sem nenhuma pessoa à sua volta, não se sentem assim. Então o que é sentir-se só? Todos nós gostamos e necessitamos de viver junto com outras pessoas. Há alguns momentos que a gente gosta de ficar recluso, quietinho no seu canto, mas quando a gente fica só, sem nenhum tipo de comunicação, a coisa pega. Mas será que isso existe? As pessoas dizem assim, mas existem muitas pessoas, muitos idosos, em clínicas de repouso, em asilos. Sim, mas eles não estão sozinhos, tem outras pessoas. Eu acho que o sentimento de solidão é quando nós não nos sentimos amados. É quando nós achamos, julgamos, que ninguém se preocupa com a gente, ninguém lembra da gente, ninguém se incomoda com a gente. E aí sim vem o sentimento de solidão. Não é só isso, mas acredito que é uma parte muito forte que origina esse sentimento. Nós necessitamos ser amados. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não fazemos nada para isso. Tem pessoas que se tornam muito rabugentas, rabugentas mesmo, mal-humoradas, e com isso afastam as pessoas de perto de si. E a vida vai passando, os anos vão chegando, e as pessoas não sentem vontade de ficar perto delas. E o que acontece? Vão ficar solitárias. Ao passo que outras
sentem-se muito bem em alegrar os outros, em serem otimistas, e o que acontece? Sempre tem pessoas à sua volta. E a gente observa isso em casas de repouso, em asilos, quando a gente os visita, a gente percebe pessoas com muita idade e com um espírito jovem, e outras com não tanta idade assim, mas muito amarguradas. Alguns podem dizer, foi a vida que cada um teve, mas pelo que a gente entende, todos nós temos vidas iguais. Problemas, situações diferentes, mas suportando a carga que podemos e cabemos suportar. Portanto, ninguém sofre mais que outra pessoa. Todos sofremos de acordo com o que produzimos e de acordo com a capacidade que temos de sofrer. Mas a vida não é feita para sofrermos, é feita para vivenciarmos as experiências com alegria, com otimismo, com paixão. O sofrimento não é necessário. Depende das nossas atitudes. Eu não sei se você é jovem, adulto, se você tem mais idade, mas seja qual for o momento que esteja vivenciando, entenda que a vida verdadeira acontece agora. E se você se sente só, perceba como é que você faz para se aproximar das pessoas, o que você sente por elas. Comece a sentir amor, mesmo por aquelas que você não conhece. E você vai ver que você não está só. Existe uma energia muito importante, muito interessante, que une a todos nós. É a energia do amor. E eu falo só aqui da matéria, mas você sabe, existe a vida espiritual. E ela faz parte da nossa vida verdadeira. Existem muitos amigos que se encontram em volta de nós. Se nós fizermos o silêncio interior, o silêncio da alma, nós vamos ouvi-los, senti-los e entendermos que solidão não existe. Tá legal? Desejo um ótimo dia e ótimos dias a vocês. Beijo no coração. Legal aí a participação do Humberto Pazian com uma trilha sonora diferente, né? Passarinhos, depois cachorro, bacana essa interação aí com o mundo animal, Pazian. Não estamos sozinhos, nem ele, né? Nem ele. E por falar nisso, vamos falar sobre o hábito de visitar os mortos, né? Como se o cemitério fosse a sala de visitas do além. Ele é cultivado desde as culturas mais remotas e mostra a tendência em confundir o indivíduo com o seu corpo. Há pessoas que, em desespero ante a morte de um ente querido, o visitam diariamente e chegam até a deitar-se no túmulo. Desejam estar perto do familiar. Católicos, budistas, protestantes, muçulmanos, espíritas, somos todos espiritualistas. Acreditamos na existência e sobrevivência do espírito. Obviamente, o ser etéreo não reside no cemitério. Muitos preferem dizer que perderam o familiar, algo que mostra a falta de convicção na sobrevivência do espírito. Quem admite que a vida continua, jamais afirmará que perdeu alguém. Ele simplesmente partiu. E qual que é a visão do espiritismo ante a isso tudo, né, Deise, Dia de Finados? Então, Dia de Finados foi instituído, né, em 998 depois de Cristo, por um abade. E esse abade instituiu e o pessoal gostou e vamos cultuar, né? Mas isso foi para o mundo inteiro. Mas os druidas também já faziam esse culto aos mortos. E a gente sabe, né, que druida, nós lembramos de Kardec, que Allan Kardec é o nome dele druida, né? Sim. Segundo o espírito Zéfiro, o seu espírito protetor. E nós achamos realmente, e não é só católico, não é, existem alguns espíritas que nós vemos desesperados. E a gente fica assim, nossa, mas você sabe que uma hora você vai se encontrar com ele, não precisa tristeza é uma coisa, desespero é outra. Quando nós estamos assim, ligados a qualquer familiar, e esse familiar vai viajar, nós até choramos, né? Vamos sentir saudades. Nós podemos sentir essas saudades, devemos sentir essas saudades. Como fala a Marlene, nossa amiga, ela fala, a gente não tem saudade de coisa ruim. É verdade. Né? Então, se nós estamos com saudades, é porque aquela pessoa foi alguém importante na nossa vida. É importante nós sentirmos, muitas vezes até chorarmos de saudade, mas não se desesperar. Saber que realmente nós iremos nos encontrar, mais cedo ou mais tarde. É verdade, né? Adriana.
Eu falo que para os espíritos, muitos deles é um dia feliz, porque é o único dia que eles são lembrados. Muito bom, Adriana. Raramente verdade. as famílias lembram dos seus antepassados. Nesse dia, até pela razão do dia, acaba vindo a memória, às vezes uma prece. E os espíritos do outro lado se sentem realmente alegres com essa lembrança. Já outros se sentem atraídos até por essa carga de tristeza que naturalmente alguns ainda trazem quando vão aos cemitérios. Kardec, na Sociedade Parisiense, por vários anos ele celebrava, eu falo celebração porque ele reunia ali seus companheiros e trazia ali a memória dos que haviam entre eles estado, né, como uma forma de cultuar a boa lembrança. O dia é importante para nós lembrarmos sempre, né, dessa questão de estarmos na matéria, estarmos no mundo espiritual, e que aqueles que conosco estiveram deixaram ali uma carga importante de aprendizado a todos nós. Se você tem curiosidade, vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta 320 a 329, que realmente fala sobre isso. Agora, tem parte de espíritas que diz o seguinte: você está chorando aí no velório, você tem um conhecimento doutrinário, como se a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a Não outra, mesmo, né, mas Cláudia? para algumas pessoas ainda exigem, né, um É. comportamento do outro, É. só porque tem o conhecimento espírita, você não chora, não sente saudade, ou naquele momento ali do enterro, aquilo não te afeta. E não é assim. Não, de forma alguma. Inclusive, os espíritos comentam, falam sobre isso, que muitas vezes o próprio desencarnado está lá junto, está ouvindo vocês falarem dele, nós falarmos deles. Então, um sentimento de respeito em primeiro lugar. Gostando ou não gostando, você não vai falar mal daquela criatura que acaba de desencarnar. E tá lá do É ladinho. uma dica que eu dou, por favor. Não façam isso, porque muitas vezes nós temos essa mania de a língua um pouquinho maior, né? E você lembra aquela vez que ele fez determinada coisa? Todos nós fazemos coisas erradas, todos nós, não tem um que não faça. E aquele espírito muitas vezes está escutando, está vendo o sentimento de saudade, um choro, uma coisa que vai deixar também para ele na espiritualidade essa vontade de crescer, de até ajudar aquela família, ajudar os amigos, mais tarde, quando se recobrar dessa consciência mesmo, né? Então, é uma coisa bem importante que você falou, Cláudia, e bem importante que nós saibamos que nós não estamos sozinhos lá no cemitério. Às vezes, a gente se ajunta com uma turminha para falar bem ou mal de determinada pessoa. E nós estamos sempre vigiados. Adriana. Esse choro no velório é um luto até natural. O que não é natural é você alimentar isso por muito tempo, né? Então, mesmo espírito ou não, esse sentir faz parte de um processo de transformação naquele momento. O espírita, quando vai ganhando uma consciência sobre o que é essa passagem, ele, por vezes, trabalha melhor este momento, mas não quer dizer que todos estão preparados para esse momento, que tem a informação, tem a ciência, né? Estão ali preparados. Eu lembrei do livro Irmão Jacob, que ele relata o momento em que ele estava ali no próprio velório, sendo auxiliado pelos espíritos tarefeiros, mas ainda participando de todo o ambiente. É uma responsabilidade grande que os espíritas têm nesses locais de ajudar na manutenção, né, do equilíbrio de todos. Sim, porque eu já vi gente contando piada, contando histórias do falecido ali diante do corpo, e enquanto nossa posição tem que ser o máximo de reserva, né, possível, reservado, para que a gente não alimente esse tipo de energia, e com certeza vai afetar o espírito Com certeza, desencarnado. exatamente, porque até realmente desencarnar, como nós nos unimos ao corpo, molécula a molécula, célula a célula, para nós desencarnarmos, é a mesma coisa. Muitas vezes ainda está no processo de ligação perispiritual. E se nós conhecemos um pouquinho só da doutrina, ou se nós conhecemos qualquer doutrina espiritualista, a primeira coisa que nós devemos identificar é o respeito para com aquele que está lá, deitadinho, aguardando muitas vezes ainda desencarnar.
realmente sair. No dia de finados também é um dia que há uma concentração muito grande de pensamentos e vibrações no cemitério. Então, atrai, sim, um número maior de espíritos até ligados a uma necessidade de se sentirem, né, envolvidos por preces ou mesmo até pela própria lamentação, dependendo do tipo de evolução que o espírito se encontra. É essencial que o espírita ou que a pessoa se prepare para ir nesses locais com a consciência de que está indo ali fazer uma visita. São posturas dogmáticas ainda, visitar, né, no cemitério, mas nem por isso deixa de ter o seu valor. Que quanto mais ganhamos consciências, nós temos a ciência de que aquele local só tem os despojos, né, de alguém que viveu entre nós. O túmulo de Chico Xavier foi Depredado, né? Foi. Esses dias, né? E foi triste, porque não significa ali não está Chico, né? Mas é um respeito que nós temos por todos os locais que guardam. Os orientais ainda guardam ali as cinzas, alguns guardam cinzas com um pouquinho de ossos, para que aquilo realmente é uma memória, é um respeito. É um culto, né? Agora, quem visita o cemitério, a gente jamais deve criticar, né? De forma Mesmo alguma. sabendo de toda essa questão espiritual, mas se a pessoa se sente ainda confortável e Então, aquilo faz bem para ela... Existem alguns espíritas que falam assim, mas por que você vai no cemitério? Ele não está lá. Você não sabe, gente. Eu não sei, ninguém sabe. O espírito está... Vai quitar, né? Vai quitar, né? O espírito está onde nosso pensamento está. Então, se nós estamos nos concentrando, nos visualizando já, indo para esse lugar e chamando, é uma forma de evocação. E nós estudamos isso no livro dos médiuns. Eles vêm, sim. Por que não? É uma forma de entrar em contato novamente com aquela família. É uma evocação. Mas também quem não pode ir, às vezes tem problema de locomoção, não fique Isso. triste por isso também, porque ele pode... Exato. Em qualquer lugar onde você esteja pensando em determinada pessoa, aqueles fluidos, aquele pensamento, aquela pessoa, se tiver desencarnada, pode muito bem, como se fosse um roteiro, né? Chegar até nós através do pensamento. Mas também desencarnados. É aí que nós aprendemos aí várias coisas no Espiritismo a respeito da obsessão de encarnado para encarnado, porque é pensamento, né? A gente vê muito essa questão, né? O desencarnado acaba sendo sempre chamado, né? Sim, e o encarnado acaba obsediando o desencarnado, né? Aquele que está procurando se soltar, procurando sair para evoluir, para entender o seu mundo espiritual, não consegue também de tanta dor, de tanto chamamento. E pode acontecer dele, de repente, há muito tempo já aconteceu, e aí ele, de repente, já reencarnou, e a pessoa ainda está chorando por ele. Pode prejudicar ele, por exemplo, Adriana? Não, porque ele está numa outra proposta vibratória, ele está numa outra experiência evolutiva e, é claro, talvez em algum grau ele sinta, mas não da mesma forma que sentiria somente como espírito. Quando nós estamos encarnados, é como se fosse um refrigério. Esse foi o termo que eu li para o nosso espírito. Eu achei ótimo. Falou, um dia eu vou usar esse refrigério. Foi hoje. Foi hoje. Ai, que bom. Nós damos um tempinho nesse grande movimento espiritual, porque nós nos comunicamos em espírito por pensamento. Sim. E a gente pensa tanta coisa boa, né? Então, realmente, é bom nós estarmos encarnados de vez em quando. Né? Mas aí a gente sonha, e no sonho você acaba acessando esse parente que está ali ainda preso às ideias do passado. Agora tem uma questão muito interessante também, né? A partir do momento que eu desencarno, essa personalidade que animou um dia um corpo na Terra, com o passar do tempo, ela vai desaparecendo. Porque o espírito teve várias personalidades. Sim. E ele é uma essência. Sim. Então, muito provavelmente, quando a gente vibra ou fala de um parente que já há muito tempo desencarnou, nós estamos falando de uma personalidade, mas não daquele espírito. Então, pode acontecer, como a Vanessa disse, ele está em outra encarnação ali, já com outra personalidade, e a gente ainda está linkado com aquela personalidade do... Sim, nós continuamos naquele pensamento pequenininho, retrógrado, né? E apegado a memórias, apegado a alguma coisa assim, material, que ainda nós somos muito mais material do que espiritual, né?
Nós devemos celebrar sempre o pensamento de que não somos o mesmo que o dia de ontem. Como que vamos nos apegar a uma essência que já passou centenas de anos, décadas, né? Se nós nem somos o mesmo que ontem, o dia de finados é um dia para se memorar aqueles que estiveram, para ter realmente respeito, carinho, para que eles possam se sentir lembrados. Humberto Pazian falou aí sobre o sentimento de solidão. Eu acredito que alguns espíritos sintam essa sensação de esquecimento do outro lado. É verdade. É mesmo. Vamos refletir isso durante o intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com Manhã Boa Nova. Até já. De volta aqui com Manhã Boa Nova, dia 2 de novembro de 2017, feriado aí nacional, e você aqui na sintonia da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, também pela internet. Quero falar agora da Espiritoteca, a campanha aí que está distribuindo páginas de luz em vários locais. Começamos aí na Praça da Sé com Franklin Félix do programa Mutirão. E vamos continuar no Centro Espírita Célia Barreto, Hospital da Criança e do Adolescente, também o Alcoólicos Anônimos do Gopoúva, a Casa Irmã Alice e a Penitenciária de Franco da Rocha. Além dos padrinhos, agora a campanha também tem uma madrinha, que é a Delmar Franco. A partir de R$12 você participa da Espiritoteca e contribui para que a FEAL distribua cada vez mais páginas de luz nos locais que mais precisam. E a FEAL abriu mão de todo o lucro desses livros e tem colocado aí toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar muitas mentes. Ligue 0 Operadora 11 4966 5775 a partir de segunda-feira, 0 Operadora 11 4966 5775 ou pela internet mundomaior.com.br. E agora nós vamos para o quadro Você Sabia com o Celso Santos. Vamos acompanhar. Bom dia, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. O assunto desta semana, saudade. Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, em algum momento de sua existência física, afirmou que saudade é dor sentida nos dois planos da vida. Você sabia que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, existe um relato que diz que os laços da família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos, amigo ouvinte e telespectador, formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Tenhamos a certeza de que todos os que se amam se encontram na Terra. A participação aí do Celso Santos deu uma travada aí no nosso áudio, Vanessa Cavalcante. É isso mesmo. Então vamos continuar aqui com as nossas notícias, né? Você já ouviu falar em Mindfulness? Falei certo? Acho que Falou sim. certo. Traduzido do inglês, a atenção plena é uma prática mediativa para lidar
com as situações do dia a dia, meditativa, aliás. O conceito também é usado na alimentação e o comer com consciência diminui sintomas de depressão, segundo pesquisa divulgada no 21º Congresso Internacional de Nutrição, o IUNS 2017, que ocorreu em Buenos Aires, na Argentina. O chamado Mindful Eating seria você prestar atenção no que come. Segundo a autora do estudo, a Laura Winkens, não comer automaticamente, mas ao sentir a fome e se concentrar no ato, seria um importante aliado ao combate da doença. O instrumento de pesquisa é composto por 4 domínios. Comer concentrado, referente a perceber os aromas e sabores da comida durante a refeição. Sugestões de fome e saciedade, que se refere a confiar e ouvir os sinais que o corpo envia quando está com fome ou não. Comer com consciência, sobre comer automaticamente ou prestando atenção ao que se ingere. E comer sem distrações, que se refere a fazer as refeições sentado à mesa ou realizando inúmeras tarefas ao mesmo tempo, como ver televisão ou usar o celular. E vocês aqui, vocês concordam que quando nós comemos devagar, saboreando os alimentos, né, nos sentimos melhores emocionalmente, Deise? Ai, com certeza. E comer devagar significa que você está próximo à comida, próximo até uma pessoa, mesmo que você esteja sozinho. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou sozinho, eu como na frente da televisão. Não está sozinho, né? Se você está com você mesmo, você não está sozinho. Então, desfruta desse prazer de tomar um cafezinho, o sabor do café, ou de se alimentar. Os vigilantes do peso, eles primam muito por isso. E eles falam assim, olha, para você fazer alguma coisa assim, em sentido de emagrecimento, mas saber o que você está comendo, vamos anotar. Anota o que você está comendo e vê quantas calorias tem. Não uma neurose, né? Não vai ficar maluco por conta disso. Porque tem gente que faz isso assim muito avidamente e depois deixa passar, porque não é uma coisa que vai acostumando tanto na parte material como na parte espiritual. Mas eu acho interessante os vigilantes do peso para isso se conscientizar de que você comendo uma banana são tantas calorias, você comendo um pedaço de pão é tanta caloria. Então, às vezes, uma banana é igual um pedaço de pão. Mas, assim, é a consciência mesmo do que nós estamos ingerindo. É muito bacana e perfeito para nós nos entendermos na parte física também, né? Adriana. Até lembrando que nosso corpo é fluido puro. E nós repomos esse fluido pelo ar, pela água, pelo sol e o alimento. Imagine que o alimento também se processa nessa retirada de fluidos do universo, né? Quando nós temos essa consciência e colocamos esse alimento na boca, é como aquela consciência de que você é uma empresa e você vai dizer para o seu funcionário o que ele deve realizar dentro da sua empresa. Isso Então, mesmo. ao colocar ali o alimento na boca, você vai dizer, você me alimente, eu lhe agradeço, porque eu preciso do seu trabalho em meu corpo. E automaticamente aquela comida vai ter realmente outra função, que não só de trazer calorias ou proteínas, ela vai realizar algo transformador em você. Essa é a consciência alimentar, então esse respeito Bacana na isso. alimentação. E esse combater a depressão é muito bom, né? Porque você já começa a se conscientizar. A partir do momento que eu me conscientizo o que eu vou comer, o que eu vou falar, o que eu vou usar, já entrar nesse processo anterior é uma forma de autoconhecimento e, com toda certeza, uma forma de evitar essa depressão, porque a depressão nós sabemos que é um ingrediente aí orgânico. Muitas pessoas Sim. já vêm com esse componente, né? Então, se nós temos na família pessoas com essa probabilidade de depressão, nós temos que começar a lembrar de todos os modos para não entrar num processo assim. E a alimentação é um dos processos, né? Dizem que tem até alimentos, né, que levam a um estado depressivo. E alimento que melhora, né? Também Sim, promove. o Hospital das Clínicas ele tem já realizado um trabalho nesse sentido, tratando a depressão com todo esse processo da alimentação e vitaminas, coisas nesse sentido, tem dado muito resultado. O que nós temos percebido é que as pessoas têm se alimentado de maneira incorreta, no sentido de não valorizar a essência dos alimentos, ela tem deixado o seu sangue enfraquecido,
Nós sabemos que essa baixa oxigenação do sangue, pela própria fraqueza que ele produziu, vai determinar pensamentos também de ordem, né, inferior. Sim. E aí começa todo um quadro, a alteração hormonal. Isso. E nós somos uma perfeição divina, né? Tudo corresponde ao equilíbrio, uma ordem. E quando nós deixamos de lado certas questões, começam a se criar no nosso organismo. É como o consumo do refrigerante, que é tão ácido, acidifica o sangue, e a pessoa não percebe que diminui suas defesas orgânicas. E ela vai entrando nesse mundo das facilidades, e a facilidade perturba, né, segundo Emmanuel. Então, a gente tem que entender o que é o alimento mesmo, no sentido de nutrir a sua alma, porque ele também nutre a alma. Hoje tem a questão do fast food, mas também tem a questão, muita gente argumenta, mas se eu quero ter uma alimentação balanceada, mas o valor ainda é muito É verdade, alto, né? é verdade. Mas se a pessoa se realmente se propõe, acaba ficando mais barato, porque realmente se a gente leva de casa os seus alimentos, uma pessoa que fica o dia inteiro fora de casa e faz suas marmitinhas, que hoje já virou moda, hoje é fashion isso. Não é? É bacana de vez em quando você sair, mas eu achei muito interessante uma vez numa palestra a pessoa falando que nós saímos de casa para ir comer comida caseira. É mesmo. É Né? verdade. Ué? Por que não ficar em casa e comer a comida caseira, que sai muito mais em Caseira conta? de casa mesmo. Nós não entramos ainda nessa consciência de trazer a comida conforme você pode também ter organismo, ter a tua vontade naquela hora, né? É interessante que quando nós comemos fora, nós notamos que as pessoas que preparam, elas estão preparando mediante um processo de sim. trabalho, de obrigação. Elas transferem aquela energia para a comida. Por vezes a comida pesa no nosso estômago. Eu falo que a nossa comida no lar, por mais simples que ela venha a ser, ela não pesa. Porque, é claro, só se você cozinhou ali com raiva, chateado, então talvez aquela digestão não fique tão... Porque nós somos exatamente energia. Nós transferimos, captamos, metabolizamos e assim vai. O alimento ele tem muito essa Esse propriedade. é um ponto que eu não tinha realmente pensado, né? Sim. A comida de casa geralmente nunca faz nunca mal. faz. Exatamente. E assim, você acha que você está sendo muito chique, às vezes, saindo para almoçar fora? É incoerente sair de casa para comer comida caseira. É mesmo. Não Você combina. vê, dentro dessa questão aí do pensamento, onde eu nunca comeria, por exemplo, no restaurantes daqueles Masterchefs ali. Meu Ai, Deus, é uma que briga raiva. generalizada, né? Aí faz cozinha. mal, hein? É muita Uma bronca, pressão, muita pressão. né? Então, imagine ali o que está sendo ansiedade. passado. Eu também acredito que acabe, de alguma forma, energeticamente, você trazendo isso. Por isso que os jurados são tão mal-humorados. Mas né? Né? Você pega aquele jacan lá, que é Então, chato então pra você- caramba. Tudo sob pressão. Eu me lembro de uma vez fazer uma visita social lá com a casa espírita numa comunidade carente, e a senhora tinha um arrozinho ali que ela acabou de fazer, ela serviu com tanto gosto. Eu lembro que era um arroz simples, mas o sabor veio tão especial, é o gosto da pessoa, realmente, em te servir aquilo que ela fez, né? Então, eu falo carinho que que coloca ali. o alimento, ele traz tudo É igual isso. comida de vó, né? É verdade. Eu não É tive imbatível. oportunidade de conhecer a avó, vou conhecer lá na espiritualidade. Meus avós todos não quiseram saber de mim, partiram antes de eu conhecer. Não, só um avô, o vô Hugo, eu conheci, mas também foi embora logo. Então, não tenho essa referência. Sou muito carente nessa comida dizer, de vó, você então vai- eu faço. Você vai ser a referência agora para os É netos. verdade. Isso mesmo. Mas essa responsabilidade com o alimento, ela vem dessa evolução espiritual que estamos abraçando. É verdade. Então, nós sabemos que nós não somos pensamento, somos matéria em movimento, e que a matéria ela exige que o homem, pela sua inteligência, transforme cada vez mais todos os recursos em seu favor. E quando ele despreza essa inteligência baseada na facilidade, ele realmente vai perturbar o seu campo. E nós não entendemos realmente o que é espírito e matéria, né? Os espíritos, eles falam assim, olha, tá bom, vamos fazer assim, é espírito e matéria. Mas só que nós não entendemos que tudo é espiritual, Sim. né? Tudo, o
conteúdo espiritual tá Tá em em tudo, né? Falando em conteúdo espiritual, a Fundação Espírita André Luiz vem crescendo cada vez mais, contando sempre com a sua participação, a sua contribuição. Vamos entender estes números um pouquinho mais, vamos conferir. A Fundação Espírita André Luiz traz para você, ouvinte da Rádio Boa Nova, e para você, telespectador da TV Mundo Maior, uma ótima notícia. Embora enfrentando grandes desafios, a rádio e a TV estão atingindo altos números de audiência. No Ibope subimos uma posição. Já os números de sites e redes sociais são impressionantes. São mais de 380 mil páginas visualizadas por mês no site da rádio. No Facebook, mensalmente, geramos mais de 2 milhões de visualizações. Os números da TV também impressionam. O YouTube do canal a cada mês gera mais de 1 milhão de visualizações. E são assistidos mensalmente mais de 4 milhões de minutos. Já na fanpage da TV, acima de 2 milhões e 200 mil visualizações se dão a cada mês. Estes números que expressam o crescimento da divulgação espírita em rádio, TV e internet só são atingidos graças a você, ouvinte, telespectador e internauta. E a FEAL agradece o seu apoio e confiança. Vamos juntos fazer crescer cada vez mais a divulgação espírita, pois o mundo precisa dessa mensagem. Isso aí, agradecendo aí a participação da Guiomar Santana e a você, internauta, ouvinte, também telespectador aí da TV Mundo Maior, porque estamos crescendo cada vez mais, ainda mais nessa época de crise financeira aí que afeta todo o país. A Fundação Espírita André Luiz só tem a agradecer toda a participação aí no Ibope, no número de views pela internet e também aqui na TV Mundo Maior. E você também pode participar do quarto encontro Amigos da Boa Nova de Sorocaba, dia 11 de novembro, das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite. Vários palestrantes da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior estarão por lá, entre eles José Carlos De Luca, William Sanches, André Marosso, a Marisa Allen e também as participações musicais da Paula Zampi e o grupo Chaves da Luz. Então, já corre, adquira já o seu ingresso. Tá chegando, hein? Tem pouco tempo. Hoje é dia 2, então você corre Isso lá aí. para ligar. Porra! 0 operadora 11 2458 3214 ou no site radioboanova.com.br. Temos todas as caravanas lá e as informações a gente tem aqui também, né, Cláudia? Adriana falou que vai, hein? Eu conto com a Adriana lá. Eu tenho trabalho do Enem no domingo, mas eu vou tentar. A Deise no dia no 11 sábado. vai estar chegando na Em Europa. Paris. Tá chegando em Paris. Vai estar em desculpa. vibração lá. Vou mandar as vibrações de Kardec. Parisienses. Essa não é a primeira vez que você vai, né? É a sexta. Você já foi lá onde era a Sociedade Parisense Estudos? Nunca Não, passou mas eu por lá? conheço o túmulo, como todo espírita que vai lá para Paris. Conhece o túmulo, é o túmulo mais visitado lá na Père Lachaise. Pai, Lachaise, casa do pai. E tem outras Sensacional, né? personalidades Fala de novo a famosas. pronúncia aí pro Dá licença, telespectador. por favor, presta Ai, meu Deus, vamos gravar? Vamos gravar, gravando. Père Lachaise. E você Pé. fala fluente francês? Não, monsieur. Não falo. Mas não Meu passa marido fome. fala bem. Deodato. Não passo fome. No francês eu conheço bastante o vocabulário, mas é bem nós vai, nós fica, nós quer. Falo assim bem errado, mas eu não passo fome. Mas se você reencarnar na França na próxima encarnação, você já tem 2 filhos aí Oh, na Já, fila. com né? certeza. Olha lá, escolher outro, hein? Esses 2 eu já agarrei. Agora tem uma terceira Opa, aqui, ó. vou querer. A Adriana já entrou na fila. Parisiense. Gostoso, Com mas é certeza. muito gostoso. É muito gostoso lá, apesar de toda a bagunça que está acontecendo na Europa, que é muito triste, né? É bom a gente, de vez em quando, enviar também para lá, que é a nossa pátria, né? Muitos franceses do tempo do Kardec reencarnaram aqui no Brasil, segundo informações, né, dos espíritos. Então, vamos também dar aquela sustentação para lá, para o pessoal, para o mundo velho, que está tão carente também de, Tá sendo de abalado, vibrações. É. Tá sendo abalado. Muitas coisas a gente acaba retornando para nós aquilo que nós fazemos e nós sabemos disso. Não entrando no mérito, nem, você fez, agora está levando. Não, é tentar vibrar positivo sempre, né? E
Já que a gente vai lá, vocês ajudam a vibrar, vai e volta. Muito bem, obrigada. Voltamos para nosso lar aqui, que é o nosso querido Brasil. Boa viagem lá. Leve o Manhã Boa Nova lá. Eu vou tentar entrar. Assista lá embaixo da torre. Vou tentar entrar em contato aqui na hora do programa. Se eu conseguir, vai ser legal, o máximo. Hein? Vai ser bacana. Vai ser muito legal. Entra de toquinha e tudo. Tem um boina. Isso! Ai, que chique! Vai ser legal, hein? Vamos fazer essa experiência. Que legal, gostei da ideia. Ai, que bom. E no quarto encontro, nós vamos falar sobre desenvolvimento humano e prosperidade. Então, explica um pouquinho para nós, Adriana, a importância de falar sobre desenvolvimento humano. Estamos numa época em que o Espiritismo nos trouxe toda essa bagagem de compreensão acerca do mundo espiritual sobre o material, mas também ressaltando a importância de equilibrarmos a vida na matéria, como ela se dá para a nossa prosperidade. Por muito tempo tivemos uma ideia errônea sobre aqueles que prosperam, e agora nós entendemos que é natural quando o espírito tem evolução. É um ganho natural que ele se permite, né? Nós sabemos que há espíritos que vivem na humildade por uma necessidade reencarnatória, mas a prosperidade ela vem do intelectual, da saúde, do material. E é isso que o trabalho dessas palestras traz essa nova visão da prosperidade. Daisy? Ela estava lembrando aquela história de Jesus, né, que ele falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nós levamos isso por muitos anos ao pé da letra. Não é isso. Não é mesmo. A prosperidade e a pessoa também, a riqueza é uma forma bastante difícil de encarnação, né? São provas em que é muito mais fácil os bens materiais. É claro, mas o que fazer com aqueles bens materiais? Então, é uma prova muito difícil pela facilidade. De se perder nela. Exatamente. Difícil mesmo. Pois é, né? Falando do quarto encontro Amigos da Boa Nova, tem 3 caravanas já confirmadas, caravana Carruagem Dourada. Você pode aí reservar o seu lugar, que sai de Suzano e Mogi das Cruzes, tá? Você fala com o Vinícius ou a Dona Mila, 0 operadora 11 4790 1920. Essa caravana vai sair de Mogi das Cruzes, passa por Suzano, Poá e Itaquá. Também tem a caravana Amigos da Boa Nova, que vai sair da Zona Leste de São Paulo, na Vila Progresso, Itaquera. Você fala com a Lourdes, 0 operadora 11 2053 6624. E na Zona Sul, perto da Daisy lá, a caravana Norte-Sul, que vai sair do metrô Jabaquara. Você fala com o Lucídio ou Luiz Henrique, 0 operadora 11 5588 4376. 5588 4376. O acesso ao nosso site e tenha todas as informações lá do quarto encontro Amigos da Boa Nova, que está chegando dia 11 de novembro. É isso mesmo. Nós temos mais alguns minutos e recentemente, até falando de Sorocaba, estivemos em mais uma Blitz aí em Sorocaba, né? Então vamos acompanhar uma das ouvintes, a Carmen, que passou por nossas Blitz aí em várias regiões que nós estivemos. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Vamos ouvir. Blitz FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, aqui nas Sociedades Espíritas, 3 de outubro, recebendo a nossa ouvinte Carmen, e ela vai contar um pouquinho para nós como que ela conheceu a Rádio Boa Nova. Então, eu trabalho na escola e minha colega sempre ouviu a Rádio Boa Nova. E eu comecei a ouvir junto com ela, em seguida eu me tornei sócia. Eu já faz 18 anos que eu sou sócia da rádio, escuto todos os dias, adoro vocês, o William Chances, o Manuel Bolonha, todo mundo, eu amo vocês. Como que a senhora conheceu a rádio? Então, pela minha colega, que ela ouvia no serviço, ela começou a ouvir, tem uma rádio legal aqui, vamos ouvir. Aí depois, quando eu comecei a escutar, logo em seguida, eles estavam falando do Clube Ouvinte, né? Eu acho que tem mais ou menos isso, a minha carteirinha é bem antiga, de papelzinho ainda, né? Não tenho muita participação, mas de vez em quando eu mando mensagem pelo WhatsApp, é a Carmen da Freguesia. Aí eles mandam resposta, mas eu nunca tive o prazer de falar na rádio, mas eu estou sempre nos encontros, eu e minha amiga estamos sempre juntos. Adoro vocês. O que a rádio representa na sua vida? Uma luz para mim todo dia.
De manhã cedo tem a oração, que eu esqueci o programa. Nando Garcia? Exatamente. Adoro, gente, é maravilhoso. Eu fico maravilhada. Todo dia é uma lição que eu tenho para mim. Deixa assim um convite para quem ainda não é sócio do clube para se associar. Gente, olha, vocês estão perdendo tempo, viu? Porque é muito bacana. A gente não é, você não se ajuda as outras pessoas, você está se ajudando a si próprio. A Rádio Boa Nova fez muita coisa por mim. Todos os programas, todas as coisas, tirando a brincadeira à parte, mas ela sempre foi representou para mim uma luz de cada dia que eu tenho. Então eu chego no serviço, todo dia, 6h30 eu ligo a rádio e vou o dia inteiro, até 4 horas da tarde na Rádio Boa Nova. O pessoal de vez em quando lá, você sabe como é que é, né? Implica, fala, mas é minha rádio, é o meu momento. Até tirar meu rádio, queriam tirar. Eu falei, não tira meu rádio, senão eu não trabalho. E quem faz comida para as crianças sou eu, eles precisam de mim. É isso mesmo. Então eu faz a nossa propaganda da Rádio Boa Nova todo dia. Todo mundo dá uma olhadinha, fica ouvindo assim, sempre ajuda a gente. E quando eu soube que vocês vinham para cá, eu falei, vou lá dar um beijo na Vanessinha, pode ser que ela não lembre de mim, porque a gente vai pro encontro, faz a bagunça. Adoro sua bagunça. Que legal. Adoro você. Não tenho muita amizade, mas eu adoro você. Hoje é um prazer te conhecer e dar esse depoimento de alegria, porque eu fico muito feliz com vocês. Vocês representam uma coisa muito boa na minha vida. Muito obrigada. Que legal, né? A participação da Carmen, né? Muita gente trabalha ouvindo aí a TV Mundo Maior, assistindo e ouvindo a Rádio Boa Nova. Eu fiquei muito chateada também com a Carmen, mas tudo bem. Explica por até quê, às Deise. 4, né? Às 4. Carmen, fica às 5, você vai ver que tem gente legal aí depois das 5 também. Tem coisa pronto. boa depois das 5 Coisa também. boa. E o pronto atendimento. Mas é legal esses depoimentos, né? Sim, Mostra a bem força aí do importante. trabalho da A minha FEAL. Às vezes a nora- gente nem imagina. Né? A minha nora, ela trabalha no tribunal, né? E quando ela estava comentando uma vez com um colega dela, Mansano, né? Porque agora ela é Mansano também. E ele falou assim, "Mas você é parente da Deise Mansano?" E eu. E ele ouve, ele coloca o Que radinho legal. lá, ele fica lá trabalhando o Bacana. aplicativo, né? Você fala que é uma foto comigo, né? O aplicativo no bonitinho. celular ajudou muito. Né? Nossa, legal. para mim ajudou bastante, porque para mim e para muita gente, né, que não para no caminho aí e fica ligadinho, né, com foninho. Inclusive offline, né? A É. pessoa deu aquele exato momento, vai lá e recupera. Isso, né? Exato, é muito Tá. bom. Na hora que você quiser. E até fica a dica aí para quem ainda não tem o aplicativo da Rádio Boa Nova, pode baixar aí no seu smartphone, tanto para iOS ou Android, uma forma de você ter a Boa Nova presente aí 24 horas com som de FM, som digital. É isso aí. Continue aí com a gente e continue também no intervalo, que nós voltamos já já. Fica aí. De volta com o programa Manhã Boa Nova desta quinta-feira, trazendo a jornalista Eliette Ribeiro, que entrevistou o Dr. Valdir Monteiro, e ele falou sobre o tema sífilis. Acompanhe. Médico assessor do Programa Estadual e Municipal de DST-AIDS de São Paulo, Dr. Valdir Monteiro Pinto, chama atenção para os dados do Ministério da Saúde, que indicam que a sífilis adquirida vem crescendo em todas as faixas etárias no Brasil. De 2010 a 2015, os casos notificados subiram de 1.249 para 65.878, ou seja, 52 vezes mais. Quem traz informações é o assessor do Programa Estadual e Municipal de DST-AIDS, Dr. Valdir Monteiro Pinto. Dr. Valdir, o que seria a sífilis? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, na maioria das vezes, mas ela pode também passar da gestante que tem sífilis que não foi tratada para o bebê. Isso em qualquer fase da gestação. Mas na não gestante, a maior forma de transmissão é a sexual. E como é que se adquire isso? Pela prática do sexo sem camisinha. E, doutor, o senhor faz referência aí das mulheres que têm a sífilis e engravidam. Quais são as consequências para essas mulheres que engravidam com a infecção sem um diagnóstico?
Então, duas coisas. Elas podem engravidar com a infecção, já ter a sífilis e não saberem. Elas podem engravidar sem ter a sífilis e adquirir a sífilis durante a gravidez por relações sexuais. Ter a sífilis significa, como a sífilis muitas vezes não causa sintomas, é importante que toda mulher que engravide, que esteja em atraso menstrual, procure um posto de saúde para começar o pré-natal, porque durante o pré-natal vai ser solicitado o exame para sífilis. E aí, assim que for diagnosticado a sífilis, ela deve ser tratada o mais precoce possível, para que a infecção não passe para o bebê. Ela passa para o bebê pelo sangue através da placenta. E se não for tratada essa mulher, pode evoluir para um aborto, ou a criança, ou seja, a gente chama de natimorto, a criança nascer morta, ou nascer e morrer nos primeiros dias de vida, ou nascer e ter, apesar de não morrer, vai ter complicações da sífilis mais para frente, esse bebê. E lembrar que a sífilis é uma doença que tem cura, então é muito fácil o diagnóstico e muito fácil o tratamento. O que se precisa é começar o pré-natal o mais precoce possível e fazer os exames necessários. E, doutor, da mesma forma que ocorre a sífilis na mulher, pode ocorrer com o homem também? Ela também é mais mascarada como na mulher? Não apresenta sintomas? Não, na realidade, é claro que assim, pode aparecer na mulher, pode aparecer no homem. Qualquer pessoa que faça sexo sem camisinha tem o risco de adquirir a sífilis. A grande questão é que o primeiro sinal da sífilis é uma pequena feridinha nos genitais, no pênis, na vagina, no ânus ou na boca. Mas essa ferida não dói, não coça, não sangra. Então isso faz com que as pessoas não procurem o serviço de saúde, já que não dói, fica esperando passar. Né? E o grande problema é que ela desaparece mesmo, com ou sem tratamento. Só que as pessoas pensam, não era nada ou me curei. E não é o caso. Ela desaparece, mas depois de 8 semanas, mais ou menos 2 meses, volta a aparecer em outras formas, aí com manchas na pele. As primeiras são geralmente nos genitais, a primária. Depois com manchas na pele e também com lesões na boca ou nos genitais, que também desaparecem com ou sem tratamento. E este é o problema, porque as pessoas, por não perceberem essa ferida, e principalmente a mulher, que ela pode ter essa ferida dentro da vagina, como não dói, não coça, ela não vai perceber isso, né? Então, por isso que é rotina pedir exame para sífilis no pré-natal. O homem, por que ele pode perceber mais? Porque ele tem um pênis, que é um órgão externo, toda hora que ele vai ao banheiro urinar, ele pega o pênis, então se tiver uma feridinha, ele vai perceber. Apesar de não doer, ele vai perceber que tem uma ferida. Aí vai depender dele procurar um serviço de saúde mais rápido, as pessoas que têm maior preocupação com a saúde, ou deixar passar, o que a maioria das pessoas acaba deixando passar, por quê? Por medo, por vergonha, por ter uma ferida no genital, então não sabe aonde procurar o serviço. Lembrar que qualquer serviço de saúde pode atender e deve atender as pessoas. Então, qualquer coisa diferente que você tenha no seu genital ou no seu corpo como um todo, procure o posto de saúde e que eles vão te esclarecer se é uma sífilis ou se não é e dar o tratamento adequado. E, doutor, quais são os tratamentos? Os tratamentos, eles são feitos com base de penicilina, mas para cada fase da sífilis, que a gente tem a sífilis primária, secundária, a latente e a terciária, você tem dosagens diferentes, né? E aí o profissional vai prescrever a dose certa para a fase da sífilis que você foi diagnosticado. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecendo aí a participação da Eliette Ribeiro, que participa com as suas entrevistas de segunda a sexta aqui no Manhã Boa Nova, sempre trazendo dicas aí de saúde, prestação de serviço. Ai, saudade da Eliette. A gente Isso tem mesmo. saudade de coisa boa, né? A gente fica conversando pelo Hangout, falando, quanto tempo. Então, tão linda. Ela levava bolo à tarde. Né, Agora uma fofa. A Vanessa não traz nada. Uma bolachinha, vai. Uma bolacha, vai. Já serve. Ai, ai. É isso aí.
Muitas pessoas perguntam onde que fica o espírito durante o estado de coma. E o espiritismo nos esclarece que sempre depende do grau evolutivo de cada um. Se ele for apegado em demasia ao mundo material, ao seu corpo, aos seus bens, ele ficará jungido junto ao corpo. Mas se for um espírito mais elevado, enquanto o seu corpo é tratado, ele poderá se deslocar pelas dimensões espirituais, o mundo astral, do espaço infinito, visitando lugares e espíritos afins, mas estará sempre ligado a seu corpo pelo cordão fluídico, enquanto seu corpo tiver vida orgânica. Em várias culturas e religiões, há registros de pessoas que estiveram à beira da morte, ou foram até dadas como mortas por alguns minutos, e que, após se recuperarem, relataram coisas que intrigam e chocam até os mais céticos dos cientistas. São as chamadas experiências de quase-morte, a EQM. E refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente, sendo as mais divulgadas a projeção da consciência, também chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual e emancipação da alma. Conforme as pesquisas, 85% dos que passaram pela EQM têm experiências positivas. Isto é um grande aprendizado para o espírito que a sofre e dos familiares que vivenciam a possibilidade do desencarne, que é a morte do corpo físico deste familiar. A experiência de quase-morte, ela é uma oportunidade divina e um chamamento de Deus para uma correção de rota, Adriana? Sempre que o período do sonho, do sono, dessa experiência quase-morte, são situações que a própria espiritualidade nos concede. Então, sim, se o espírito tiver um grau evolutivo, ele pode aproveitar muito melhor ou pode aprender com aquela experiência. Eu nunca aconselho, no caso dessas projeções conscientes, porque você estará à mercê de uma condição tua própria. Quando você está sonhando fora do seu corpo, ou nessa projeção que o corpo está debilitado, você está desprendido, existe ali todo um amparo espiritual, auxiliando esse processo de reorganização de ideias, de conceitos. Mas quando você se coloca nessa projeção consciente, muitas vezes você estará à mercê de toda uma ambientação sua. E eu já vi casos em que não foi favorável a experiência à pessoa. Tudo é válido no sentido de que tudo gera um aprendizado. Mas eu penso que há locais próprios para que você possa aprender ou idealizar essa forma de sentir-se fora do corpo. Essas experiências relatadas por pessoas que estão em coma, elas são tão ricas de detalhes que não deixam dúvida, né, da continuidade da vida. O espírito relata o que os médicos falaram, o espírito relata como que caminhou, o que aconteceu dentro do hospital, como que há dúvida sobre tal fato, se ele estava ali preso. Há uma vertente de cientistas que diz que o cérebro está ativo em certos pontos e pode captar as informações e ainda trabalhá-las mesmo naquele estado considerado coma. Mas ainda não explica o fato dele estar vivendo experiências ao longo do hospital, ali nos corredores, até fora, né? Vendo as conversas médicas na sala seguinte. Então, ali a ciência não consegue adentrar. Daisy? Então, é bem interessante, né? Eu adoro essas coisas. E a ponto de estudar mesmo e compreender o que é o espiritismo, né? Fazem a parte científica do espiritismo, né? Porque o espiritismo é ciência, é filosofia e é a religião. Então, essa parte científica é feita com experimentos. E é bastante importante, né? Quando você vê uma notícia dessa, o que vem a ser é uma emancipação da alma. A alma se emancipa a ponto de sair, mas ela não sai, ela fica presa, né? A hora que realmente se soltar é a hora que nós desencarnamos. Então, a emancipação da alma, ela se torna assim, dependendo daquele espírito, dependendo daquela pessoa que esteja nesse processo, ela pode ir a longos lugares, né? Até outros planetas, ou pode somente ficar lá no quartinho, vivenciando aquele mundinho. Vai depender única e exclusivamente de nós mesmos, reformulando nossos pensamentos, nossas vontades e principalmente ações, né? Eu assisti
um filme no Netflix recentemente que conta a história de um garoto que entrou em coma e quando ele volta, ele falou o que o pai estava fazendo na capela do hospital. Na verdade, o pai estava brigando com Deus, né? Estava correndo risco de vida. E o pai estava gritando dentro da capela porque estava fazendo isso com ele. E o pai era pastor. Isso é uma história verídica. Então, é bem legal esse filme porque o garoto ele acaba contando o que ele viu no mundo espiritual. Ele fala que se encontrou com Jesus. E quando ele volta, ele começa a dar uma série de ensinamentos para o pai que acaba chocando a igreja, né? Porque o pai abre isso para a igreja e os mais conservadores falam, você não vai poder mais ser pastor aqui porque o que você está falando vai contra o que a gente vem ensinando já há décadas, né? E o mais interessante, no final do filme, uma outra menina, em depoimento, ela é desenhista e ela desenha Jesus, como ela viu lá no mundo espiritual. E quando o menino vê esse desenho, fala, olha, ele é deste jeito, não é do jeito que vocês imaginam, aquele cabelão branco, né? Então, é um fenômeno real, comprovado por duas crianças que não se conheciam, de cidades diferentes, mas que passaram pelo mesmo fenômeno. Nas obras de Kardec, nós temos ali a menção de que os espíritos só aceitam reencarnar porque têm esta oportunidade, em determinados momentos, em se desprender do corpo. Porque esse corpo é uma prisão para o espírito. Então, para eles aceitam porque sabem que podem, em determinados momentos, se distanciar do corpo. E eles falam, né, que é mais fácil desencarnar do que encarnar. E eu acredito acredito que sim. Concordo com os espíritos. Porque às vezes a gente vê tanto espírito que fala assim, não, deixa para daqui a pouco, e acontece os abortos naturais e tudo mais. Bebezinho que tem aquela morte prematura e tantas outras coisas, né? Um amigo meu escreveu no Facebook esses dias, né? Quando ele vê um bebê, ele faz um pensamento de o quanto esse espírito é corajoso para vir para a Terra nos dias de hoje. Exatamente. É de planeta de transformação, é assim, né? É como se fosse na nossa casa. Nós estamos limpando a nossa casa, nós estamos pintando a nossa casa. Faz uma sujeira, faz uma bagunça, mas depois fica tudo bom. Tudo bom, né? Na experiência EQM, quase sempre essa questão da condição do cérebro estar anestesiado, né? Da questão química do corpo estar alterada, é um facilitador, né? O que muitas vezes nós vemos pessoas que estão muito doentes em suas próprias casas terem umas experiências bem próximas, justamente pela questão da química do corpo estar muito alterada, que é um facilitador mesmo, para que isso possa ocorrer com mais facilidade. Já começa a visualizar parente que já foi, Sim, etc. comum isso. São experiências mesmo quase morte, porque conversa, né, com eles chegam mais próximo, eles estão lá aguardando a nossa chegada, né? Que gostoso. É uma confirmação também. Ainda bem, né? Que os amigos, os parentes vão nos receber, né? E são pessoas que nunca apresentaram no decorrer de uma vida essa questão de visão espiritual, mas ali o próprio corpo facilita essa condição. É verdade. O Deise, ainda falando de desencarnação, o que nós temos que levar na nossa malinha? O que nós vamos levar daqui? Eu dava uma aula lá no Irmão X há muitos anos atrás. E eu brincava, fazia um desenho de uma malinha, né? E tem uma pessoa que fala assim, Deise, sabe que eu lembro ainda da sua malinha? Porque é bem isso, né? A gente vai viajar para um país que está frio, então, a gente coloca roupa de frio, né, na bagagem. Se nós vamos para o Caribe, sei lá, vamos colocar os nossos maiôs, nossos biquínis. E se nós vamos desencarnar, o que a gente leva? E realmente é isso. Nós levamos, quer queira ou não, a nossa bagagem espiritual. E a nossa bagagem espiritual é tudo aquilo que você conseguiu fazer de bom. Não vamos falar do ruim, né? Porque do ruim a gente sabe. Mas pegar aquela parte ruinzinha e modificar. Realmente olhar para você e ver, olha, eu posso contar até 10. Depois eu estouro. Mas eu parei aqueles 10, eu consegui, é um passinho adiante, né? Da reformulação individual. Então, isso aí vai ser importante na nossa malinha. O Leon Denis, ele fala assim no livro Após a Morte,
que nós possamos, ao sair da Terra, levarmos mais coisas, né? Coisas melhores do que quando nós viemos para cá. E esse livro também, Após a Morte, é muito bom. Tem que ser essa meta. Tem que ter essa meta. Todos nós não vamos sair daqui de asinha de anjinho, mas pelo menos brotando lá uma sementinha, uma sementinha de uma asinha. Vamos ter que... verdade. Isso não é nada de material, né, Adriana? Não, então até essa mala, eu imagino assim, fazendo uma analogia, nossos pensamentos, atitudes, nossas emoções, todas as roupinhas. A gente chega com elas um pouco desorganizada. Então, se a gente conseguir, retornando, arrumar um pouquinho melhor essa arrumação da mala, ficar um pouquinho mais organizada, é o que nós evoluímos de uma encarnação a outra, um pouquinho só. E, infelizmente, mais tem espírita que nem não gosta de falar de morte, né? É verdade. Tem muito espírita que fala contrassenso, assim. né? Fala, nossa, Mas por quê? Não sei, é horrível isso. Como assim? Como assim, né? Nós vamos desencarnar, ponto. Nós não sabemos quando nem como, ainda bem. Mas iremos retornar à nossa pátria espiritual. E nós temos mesmo assim pessoas que não gostam de falar sobre morte. Acha Eu que conheço. atrai, né? Eu conheço. Nossa, mas que pensamento é esse? Então, quando a gente percebe, a gente nem comenta, né? Emmanuel fala que da vida, da morte, podemos tentar fugir, mas da vida é impossível. Porque, na verdade, o espírito é vida. É verdade, Então, é verdade. Isso aí. É isso mesmo, então vamos. Nós não temos a sua participação hoje pelas nossas mídias, mas você pode mandar um e-mail para nós, podemos ler depois, existe essa possibilidade, né? ouvinte@radioboanova.com.br, as telefonistas vão receber, nós vamos colocando aí até suas sugestões, né, para os próximos programas, o que você quer saber dos nossos comentaristas aqui, sempre muito simpáticos. É muito bom receber essas As sugestões. perguntas né, mais muito difíceis bom. para Deise. Sim, claro. Tem outros, hein? Tem outros. Com certeza. Então participe, ouvinte@radioboanova.com.br. Lembrando também do Clube Amigos da Boa Nova, né? 0800 12 18 38. A sua participação é muito importante para continuarmos levando essas mensagens da doutrina espírita para o planeta todo. Ou senão você pode acessar amigosdaboanova.com.br e contribuir para essa causa que é tão bacana, tão importante para muita gente, né, Deise? Nossa, com certeza. Através da FEAL, a gente conheceu o Clube Amigos da Boa Nova, né? E de quinta-feira eu sempre faço esse convite no clube. Vamos para um clube? Todo mundo é sócio desse clube? E o Clube Amigos da Boa Nova é um clube mesmo onde todos nós nos reunimos para uma finalidade, para o bem comum. E se nós podemos doar mais, a gente doa mais. Se podemos doar menos, a gente doa menos. Mas um pouquinho com todo mundo já vira... Né? O oceano é feito Sim. de gotas, né? Então, nós Sem precisamos dessa gotinha sua. É isso aí, participe do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Último bloco, hein, do Manhã Boa Nova, desse dia 2 de novembro de 2017. É isso aí, de volta com Manhã Boa Nova deste feriado, 2 de novembro, para aprender um pouco mais sobre arte e espiritualidade. Vamos conferir. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. A arte sensibiliza e esclarece o ser. Por meio da expressão artística, enviamos e recebemos mensagens. Mensagens de amor, mensagens de otimismo, mensagens do coração. Por isso, no dia de hoje, cantemos, dancemos, recitemos o amor para aqueles que já retornaram ao plano espiritual. A verdadeira vida. Que nossas emoções possam tocá-los e incentivá-los a seguirem adiante. Que nossas lágrimas representem a saudade, jamais a tristeza, a revolta
a inconformação. Amigo ouvinte, telespectador, que tal aproveitarmos o momento para emitirmos àqueles que já partiram as nossas mais sublimes emoções? A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no outro lado do caminho. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra, tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Amigo ouvinte, telespectador, celebremos a vida, recordemos Jesus, a vida em abundância. Na estação da vida, alguns trens chegam, outros saem, mas sempre existirá a certeza do reencontro em uma destas baldeações, porque a morte não existe. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Forte abraço e até amanhã. Um abraço para você, Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aqui no Manhã Boa Nova. Ô, Vanessa, você e o André têm muita diferença aí de idade nesse relacionamento? Até que não muito, né? Até que não muito. São 3 anos. E você, e a Angélica? Mesma idade. Olha, bacana. Mas tem gente que tem muita diferença, né? E sofre com isso, né? É verdade. Com uma diferença de 33 anos, os namorados americanos Amanda Harper, de 25, e Jay Horsky, de 58, afirmaram que esperam mudar a opinião das pessoas sobre os relacionamentos com diferença de idade. Os dois se conheceram em um site de relacionamentos e dias depois marcaram de se encontrar em um restaurante. A Amanda diz o seguinte: sempre fui atraída por homens mais velhos, mas Jay realmente me interessou. E ela disse isso em entrevista a um jornal americano. Quando engataram o relacionamento, no entanto, passaram a ser alvos de olhares reprovadores e também de comentários maldosos por conta das idades. Mesmo nas nossas fotos, você consegue ver que as pessoas estão chocadas ou desaprovando ao fundo, aponta a americana, mas nós não nos deixamos abater por isso e continuamos felizes. Amanda ainda relata que já foi xingada, que já perdeu amigo por namorar o Jay, né, que é mais velho, tem 58 anos. Como é que vocês analisam esta situação que ocorre em toda a família, né, principalmente quando a menina chega com um homem mais velho, e como é que a gente pode analisar isso sob a ótica do espiritismo? Culturalmente, nós temos nossas avós, que muitas vezes casavam lá, já eram colocadas num compromisso aos 12, 13 anos, aos 15 já estavam casadas e o homem
era com certeza muito mais velho. Isso, em várias culturas, isso é muito comum. O que vem ocorrendo, talvez, nos dias atuais, que chama mais atenção, às vezes, a mulher estar bem mais velha que o homem e um relacionamento absolutamente estável, com muita afinidade. Aqui no Brasil, não é estranho tanto o homem ser mais velho. A estranheza vem da mulher ser mais velha, né? Na nossa casa espírita, eu vejo alguns relacionamentos que vêm de longa data, em que há essa diferença, em que a mulher é mais velha, e com um relacionamento muito estável, muito Que equilibrado. aí o pessoal brinca, né? Que é um garotão, né? Freud explica aquelas coisas. E no caso da mulher, né? O vice-versa, fala, você quer um pai, né? Exato, né? Freud explica aquelas coisas, mas nós lembramos também que o Espiritismo também explica, né? Fala o livro dos Espíritos, pergunta 939, que o Espírito é que ama. Então, quando você encontra... Depende da embalagem. Independe da embalagem. Se a embalagem é mais velha ou mais nova, precisa ver o prazo de validade. E o prazo de validade é o espírito que ama, independente da embalagem mesmo. Vocês têm diferença nos... Meu marido é 2 anos mais novo que eu. Você, Adriana? 5. Meu marido é mais 5 anos mais. E Kardec... Mais novo. Mais velho. Não, eu sou mais velha, ele tem que me obedecer, mas ele não me obedece. Mas tem, eu sou mais velha. Mas deveria. Deveria. Aliás, todo homem de bom senso deveria ouvir isso. Kardec, ele era 9 anos mais novo que a Meli. Verdade. E olha... Pelas hoje, gravuras, parece ao contrário. Né? Exatamente. E se hoje a gente vê isso numa notícia, agora, século XXI, a respeito disso... Já pensou no tempo dele, quando ele casou com a Amélie, Nossa, quando ele deve ter. conheceu, ele já casou velho, entre aspas, né? Eles já casaram velho. Não, naquele tempo já era velho, né? 40 já era... Era idoso, a né? idade, a faixa, né, de vida Exato, era menor. Né? exato. É como 60 hoje. Eu penso que os espíritos eles tinham essa programação de encontro e, por questões de livre-arbítrio, de caminhos, às vezes atrasou essa forma de se encontrar. Chega um determinado momento que os espíritos estão mais preparados e ali eles realmente se enxergam na necessidade de vivenciarem juntos algo que estava ali programado. Talvez devesse ocorrer em outro período, mas passou ali um tempo e, né, mesmo assim... Agora a família é cruel, né? Porque vão jogar pesado quando tem essa questão de diferença de idade. Né? É o preconceito mesmo na cara, né? Não tem. As pessoas realmente, nesse momento, não compreendem que o espírito é quem ama. A gente deixa isso falando novamente, né? Se há amor, se há uma afinidade e uma continuidade, as pessoas ficam anos juntas. Não é só a questão da parte financeira, da parte material. Estão convivendo, estão juntos. E conviver, estar junto, também não é fácil. Para o rico, para o pobre, para o mais novo. Não tem faixa etária, né? Agora, além disso, eles têm que lidar com esse preconceito muitas vezes dentro da própria família. É muito triste ver isso ainda. Muito triste Há os mesmo. interesses materiais que, às vezes, fazem com que os espíritos tentam, né, buscar aquilo que lhes convém no momento. E acabam não se importando com essas diferenças de idade por conta dos interesses materiais envolvidos naquele relacionamento. E é onde é um relacionamento que traz um conflito muito grande, não só para aqueles que estão dentro dele, como para quem está em volta. É aí que o Espiritismo fala a respeito do divórcio, né? Que é uma lei que precisa instituir aquilo que já está sendo feito. Sim. Se a pessoa Já não tá está... separado. Já está separado. Se não há união, então só traz legalmente esse compromisso, né? Bacana. Que temos agora? Vamos falar das obras do André Luiz. Até 1944, ninguém havia contado com tanta riqueza de detalhes como seria a vida após a morte. Segundo Chico, o relato virou livro graças a um espírito que nunca teria revelado sua verdadeira identidade e que assinava as obras com o pseudônimo de André Luiz. O livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier, fala de um plano espiritual tão realista quanto futurista. O livro descreve comunicadores pessoais parecidos com os nossos
celulares, um aeróbus, meio de transporte aéreo muito veloz, e telas planas, semelhantes às TVs de plasma. Uma muralha com baterias magnéticas protege nosso lar. A cidade tem um formato de estrela de 6 pontas e teria sido fundada por portugueses que desencarnaram no Brasil no século XVI. Para vocês, qual a importância do espírito André Luiz para a doutrina espírita e como é que vocês analisam aí a obra dele, né? São muitos O espírita livros. ainda não entendeu direito André Luiz. A gente vai levar tempo ainda? Ainda não entendemos. Ele deu um passo muito largo, né, no seu processo evolutivo, porque, em geral, evoluímos aqui na matéria. Mas ele, ali no mundo espiritual, ele foi buscar essa mudança, né, total do seu ser e prova que também evoluímos na espiritualidade. Lá também, E trouxe essa obra valiosa para as casas espíritas, porque, através das obras de André Luiz, as casas podem adequar muito do que ocorre nas suas atividades, nos seus atendimentos, a todos os ensinamentos que ali vieram. Porque quando Kardec nos trouxe, não havia quantidade de centros espíritas, cursos, trabalhos abertos, né? Havia alguns ali, mas não dessa maneira. E aí, realmente, André Luiz, ele abriu um leque de informação. Você comparando com as obras de Kardec, você não encontra ali divergência. Então, encontra o quê? Informação, comparativos, situações que os médios vão viver em sala, nos trabalhos. E por que o André Luiz identificou que ele estava em cima do Rio de Janeiro? Vamos pensar um pouquinho, né? Ele era carioca, então ele se identificou naquele lugar. Nós sabemos que não há lugar demarcado, como falam os espíritos, né, no mundo espiritual, mas há uma concentração de afinidades. Então, eles falam sim, não. Você precisa entender realmente o que acontece. E essas fortificações são um meio mental de construir aquilo que você idealizou também, Sim. Uma segurança sua pela Até para se afinidade. ambientar, né? Exato, pela afinidade com que você se aproxima de determinadas pessoas. Então, se nós desencarnamos e achamos que vamos para o céu, nós vamos para o céu. Aí, quando nós estivermos bem, a gente sai do céu. Isso. Quando nós estivermos realmente sabendo aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, esse mundo espiritual, chega a hora de sair do céu, realmente ganhar a vida espiritual. E quem vocês acham que foi André Luiz? Uns dizem que foi Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, o mais recente nome é Faustino Esposel, né, que foi conhecido por ter sido o presidente do Flamengo. Nossa. Em 1920. Nossa, essa eu não sabia, Também essa não. é novidade. Eu sabia, até porque Valdo Vieira cita que Ele seria é Carlos partidário aí do Carlos Chagas. né? Eu não sou de ninguém. Mas o próprio André Luiz, Do quando André foi... Luiz. É André Luiz, pronto. Quando ele foi interrogado ali no momento que ele estava se apresentando, quem seria, ele perguntou o nome dos assistentes, qual é o seu nome, qual é o seu nome? Então pronto, me chamo André Luiz. Ele não queria esse tipo de colocação. A nós é que temos essa Nós necessidade. temos essa gosta, né? curiosidade, nós queremos A saber Daisy como foi é a feito. madame, não sei o quê. Né? Então, nós precisamos dessa parte material, né? Nos apoiarmos, bengalas materiais. E quando nós realmente vimos que isso é bengala, a gente não se importa mais, né? Mas Isso a é Adriana importante. fala isso aí que não tem tanta importância, mas tem gente que briga no movimento Mas espírita tem por causa sim, disso. nossa. Tanto tem que Precisa de bengala, né? não só brigam, como até essa questão de quem foi Chico Xavier na encarnação. Se foi Kardec ou não. Isso é uma necessidade. Eu vejo como se os espíritos eles já dizem que vão evoluindo e percebem que isso não é importante, que não é isso realmente que vai trazer o conteúdo do seu trabalho, da sua proposta. Alguns deixam claro o seu nome porque isso facilita a equipe que trabalha com ele, mas não necessita para o espírito nada disso, tanto que André Luiz preferiu esse anonimato. Eu estava lembrando do concílio, né? Um dos primeiros concílios lá no século III, onde o Papa Constantino ele aboliu, né? Porque ele era casado e a rainha falou assim: não quero saber esse negócio de reencarnação.
como é que é? Eu sou rainha hoje, depois eu vou ver como uma... Não, não. Então, Constantino já cuidou disso, tirou a reencarnação de todas as partes do Evangelho. Né? Nós temos ressurreição. Mas Jesus falava sobre reencarnação. E foi cortado realmente justamente por conta dessas bengalas, dessas coisinhas pequenas que nós carregamos. A gente não pode fazer isso também em algumas obras? Eu não tira quero. Isso aí que eu não quero. Não, eu não quero saber Assim, se tá eu ótimo. fui uma escrava, eu quero saber se eu fui rainha. Vê que irmão X, que assim agora assina para evitar os problemas que a Exato. própria família criou em decorrência. É. Imagine se direitos, fosse André Luiz e a família recorrendo aos É. seus direitos Autorais, de toda a obra. exatamente. Chico não poderia fazer sua obra social. Teria que... Exatamente. Ia ficar complicado, né? Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, a família ia cair em cima do Chico Então, Xavier. deixa assim, né? Fica na suposição. Agora, qual o livro mais bacana para vocês, do André Luiz? Nossa, o André Luiz tem Eu gosto do Evolução em Dois Mundos. Nossa, tem... assim, eu acho que é porque nós estudamos bastante o nosso lar para trazer no preparatório essa questão assim... existe umbral, existe colônia, existe... Então, nós trouxemos na codificação todas essas mensagens e entendemos... Então, eu gosto realmente do nosso lar para nós colocarmos a doutrina dentro dessa questão. Eu acho bem bacana, mas todos, né? Todos são muito bons. Gosto missionários. Ele traz ali a glândula pineal. Legal. Eu tenho feito que muita hoje abordagem. o Sérgio Felipe estuda, né? Sim, Pesquisa. eu tenho feito muita abordagem. E olha que Chico Xavier, através, não André Luiz, né, mas Chico Xavier foi reconhecido como que ele antecipou em 60 anos a informação sobre a glândula pineal ao movimento científico. A data de 47 não existia nada ali que pudesse dizer sobre que se tratava de uma glândula. Não era nem glândula, né? Não era nem glândula, era um órgão em evolução. É. Que determinava a questão da despertar da sexualidade aos 14 anos. Um E terceiro aí, olho, etc. exatamente. Né? Ainda é um órgão vestigial em alguns animais, mas mostrou que tornou-se um neurotransmissor, né? Captação de estímulos externos. Então, quer dizer, tudo isso em 47. Chico Xavier não dispunha de Google, de rede social para fazer pesquisa, de livros, até porque não existia. Então, ali mostra a seriedade da obra de André Luiz. E o mundo estava saindo do pós-guerra, né? Sim. Então estava despedaçado. Exatamente. Então não tinha a ciência do jeito que tem hoje, tecnologia. Estavam reconstruindo praticamente. Hoje é muito fácil falar assim, olha, eu não acredito. É muito fácil. Vai lá, não, olha, Karen. vou puxar aqui no Google. Vou puxar N doenças, né? Eu não preciso ir no médico, porque no Google está mostrando que doença que é e como resolver. E o que eu acho mais bacana do trabalho do Chico, ele psicografou não em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Foi em cidades pequenas que não tinham contato com tecnologia nem ou informação na época. Né? Grandes bibliotecas, nada disso. Era só ele, a espiritualidade, o trabalho de André Luiz, que deve ter tido ali um processo de pesquisa bem aprofundado. Então, não se pode negar esse tempo de estudo e de aprendizado que o André Luiz trouxe, né? O papo tá bom, mas Vamos embora? encerramos o programa de hoje. É feriado hoje, vamos embora, né? Né? Fazer o quê? Que bom que vocês estão aí, né? É verdade. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até amanhã. Bom feriado, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.